Fala, crente, trouxe você aqui para um assunto bastante polêmico. Nós vamos ler acerca da Escritura Sagrada. Essa mulher afirma ter um homem como primeira-dama, ativou a ira de Deus contra o Rio Grande do Sul. É um vídeo que está viralizado, mandaram aqui para que nós pudéssemos colocar o reino de Deus em debate. E eu quero falar para você, pelo menos à luz da palavra de Deus, como é que Deus se comporta em situações como essa e o que nós, enquanto igreja, podemos fazer. Primeiro, ouça essa palavra. Eu me envergonho por ser gaúcho e ter hoje como governador Eduardo Leite, cujo primeira-dama é outro homem. E eu quero alertar a igreja do Senhor na terra, e dizendo que esse pecado de ter colocado um homem, cuja primeira-dama é um homem, no poder, isso ativou a ira de Deus contra o povo gaúcho. Hoje nós temos a destruição de um estado. Eu me envergonho por ser gaúcho e ter hoje como governador Eduardo Leite, cujo primeira-dama é outro homem. E eu quero alertar a igreja do Senhor na terra, e dizendo que esse pecado de ter colocado um homem, cuja primeira-dama é um homem, no poder, isso ativou a ira de Deus contra o povo gaúcho. Hoje nós temos a destruição de um estado. Bom, gente, é um vídeo bastante forte, né? Você vê aí uma cidadã rio-grandense, ao que tudo indica, dizendo que toda esta devastação sobre o estado do Rio Grande do Sul tem a ver, né, com a ira de Deus. É como que se tivessem abertos portais espirituais e essa arruaça, né, essa situação difícil que o Rio Grande do Sul vive. Apesar que nós não podemos esquecer que eu acredito que a manifestação de amor desta nação para com o povo gaúcho foi uma coisa poderosíssima. Mas nós estamos vendo também, inclusive, né, satanistas, praticantes do ocultismo, também dizendo que o Rio Grande do Sul é alvo, né, de uma ação diabólica por conta de portais que foram abertos, e esses demônios estariam cobrando seus territórios, o estabelecimento dos seus territórios, aonde eles foram invocados, através do sangue. Eles cobram através de derramamento de sangue, né? Através de vidas. Muitos mistérios, gente. Há quem diga que, né, há uma teoria da conspiração que fala, inclusive denúncias na internet. Gente, se é verdade ou não, quem tem que investigar isso é a polícia, é o Ministério Público, tá? Eu estou comentando aqui e não estou dizendo também, cravando aqui que é verdade. Mas há um comentário, há vídeos na internet de que antes, inclusive, daquele temporal que alagou praticamente o estado inteiro de Santa Catarina, que vitimou idosos, bebês, jovens, crianças, que provocou essa desgraça aí, diz que comportas de represas, inclusive, foram abertas, tá? De uma maneira muito esquisita. Existem outras denúncias também de que as autoridades foram avisadas, os alertas foram emitidos, a população foi pega de surpresa, sim senhor. Inclusive há até algo para ser discutido. Autoridades, deputados, pessoas acharam que agora não era a hora de entrar nesse mérito em cima do governador Eduardo Leite, de sua omissão em relação a tudo isso, porque agora era o momento de ajudar as vítimas e que isso fosse deixado para depois. E até agora está todo mundo quieto.
Isso é uma questão técnica e uma questão humana. Agora, vindo para uma questão espiritual, eu só não concordo com a fala da mulher no seguinte, assim, eu me envergonho. Eu sou mais, né, o cristão partir para esta palavra de 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14, que tem um efeito poderosíssimo para um povo, ao qual nos ensina o poder do arrependimento e da humilhação diante de Deus, pedindo perdão por os pecados de uma terra. 2 Crônicas 7,14, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ou seja, sim, o pecado adoece, é capaz de adoecer uma terra, está escrito aqui. Sim, o pecado é capaz de fazer ou de causar sofrimento em um povo. Sim, ela tem razão nesse sentido. O pecado, sim, é capaz de fazer com que, se não houver reconhecimento, se não houver arrependimento, se não houver clamor, se não houver auto-humilhação, se não houver busca, se não buscar a face de Deus, se não houver o abandono do pecado, não é só se arrepender não, a Bíblia fala em afastar dos seus maus caminhos, se não houver abandono, se não houver a iniciativa de deixar a prática, não haverá perdão e não haverá cura para uma terra doente. Eu vejo sim o estado do Rio Grande do Sul doente. Gente, está doente. Diz que está tendo um surto lá agora, inclusive de sarna. Diz que está tendo um surto lá de muitas doenças pós-enchente que não está sendo divulgado na imprensa. Ok? E o pior de tudo, né? A cura da corrupção daquela terra parece que ainda não veio. Nós estamos vendo, por exemplo, o gabinete do Paulo Pimenta ali no Rio Grande do Sul, que muito aquém, né, do que deveria fazer para aquele povo, né? Nós estamos vendo, inclusive, dentro da desculpa do que aconteceu com o Rio Grande do Sul, aquela maracutaia do leilão do arroz, que inclusive os agricultores do Rio Grande, né, praticamente foram colocados de escanteio nessa história toda. Então, muita coisa está acontecendo de fato. O que a palavra fala acerca da prática da homossexualidade? O Eduardo Leite é uma autoridade sobre aquela terra. O Eduardo Leite tem autoridade e patente para atrair bênçãos para aquele povo, mas também maldição. Estou falando do campo espiritual. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 a 11, acompanha comigo, eu coloquei na tela para que você possa acompanhar comigo, vai dizer o seguinte, tá? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Olha que coisa interessante. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais, passivos ou ativos, nem os ladrão, nem os avarentos, nem os alcoólatras, nem os caluniadores, nem os trapaceiros herdarão o reino do céu. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito de nosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte aqui, ó. Ele está pegando um grupo, né, de pessoas e ele está apontando aqui pecados que fazem com que as pessoas não venham a herdar o reino dos céus. E aí vai colocar os homossexuais. Um erro gravíssimo de nós cristãos, que muitas vezes não conseguimos comunicar profeticamente sobre o pecado do homossexualismo às pessoas. É que nós temos uma indignação tão grande, né, referente ao homossexualismo, e nós devemos
realmente nos arrependermos, sim, mas o problema é que a gente vai para a rede, a gente vai para a internet com os olhos lacrimejantes, cheio, né, os olhos indignados, com afeição indignada, apenas contra o pecado do homossexualismo, como se que o pecado do sexualismo fosse assim a única coisa que atraísse maldição para uma terra. E nós estamos vendo que o apóstolo Paulo está colocando o pecado do homossexualismo junto, né, ou dentro de um bojo aonde Deus abomina tanto quanto. Então, nosso arrependimento não deve ser só na perspectiva do homossexualismo do governador do estado de Santa Catarina, aliás, do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, né? Que é o homossexualismo. Sim, Deus abomina, isso atrai maldição, sim, essa mulher tem razão. Mas nós devemos clamar a Deus, nos envergonharmos, como é a fala dela, nos arrependermos, clamarmos arrependimento por toda sorte de pecado em nós, em cima daqueles que nos lideram, dos políticos dessa nação, para que então Deus, Ele possa nos perdoar, né? Porque a palavra de Deus fala, né? O apóstolo Paulo fala que os perversos não herdarão o reino de Deus. Ou seja, quanta perversidade há na política, e muitas vezes a perversão vem de homens que não são homossexuais. Então não é só o homossexualismo que atrai a ira de Deus, não. O homossexualismo é um pecado. Não é mais e nem menos. Pecado, gente, é pecado. Isso aqui precisa ficar claro na sua mente, tá? Pecado é pecado. Existem pecados que eles são mais difíceis de em nós ser combatido, que nós necessitamos poderosamente que o sangue de Jesus ele nos ajude, nos limpe, né? Nós precisamos assim fortemente do sangue de Jesus, não é só uma iniciativa. Existem pecados que por uma questão de educação, uma questão de orientação, uma questão de ressignificação da vida, as pessoas vão deixando, como por exemplo, né, a perversidade, tantos outros. O homossexualismo é uma coisa mais profunda. O homossexualismo é herança de vidas passadas, de nossos antecedentes. Aqui estou falando de maldição, de iniquidades que visitam gerações. Isso aqui é bíblico, gente. Não existe maldição hereditária. Sim, a Bíblia diz que a iniquidade ela visitaria, né, a iniquidade dos pais aos filhos até a quarta geração. A iniquidade dos pais, elas visitam os filhos até a quarta geração. Então tem muita coisa que pessoas vivem, elas não compreendem, vivem um cativeiro, uma escravidão espiritual, como o próprio homossexualismo, que vem da prática da imoralidade sexual, né, que muitas pessoas viveram no passado. A idolatria provoca isso também, né? A idolatria provoca cadeias de imoralidade, promiscuidade sexual na vida das pessoas. E inclusive uma das vertentes é o homossexualismo. Às vezes as pessoas vivem isso nas suas famílias. Não sabem aonde eu errei, eu criei meu filho tão bem, só que tem um boletim aí visitando as gerações. A iniquidade que foi praticada no passado, visitando os filhos até a quarta geração, às vezes dos avós, né, dos antecessores, que tem que ser quebrada. E como que se quebra isso? Através do arrependimento. Se o meu povo, se é povo de Deus, então você tem que pedir perdão, você tem que clamar o nome, você tem que se humilhar, você tem que orar, você tem que buscar a face de Deus, mas também tem que se afastar dos maus caminhos. A prática precisa ser cessada, esse aqui é ponto, entendeu? E essa daqui é a dificuldade de muitas pessoas que não conseguem ser libertas do pecado. Elas até oram, elas até buscam, elas até clamam, elas até fazem propósito, mas não abandona. Tem que abandonar as práticas, seus maus caminhos. Aí então, dos céus o Senhor diz: ouvirei, perdoarei os seus pecados e curarei a sua terra. Ou seja, haverá cura. Isso aqui serve tanto para uma questão mesmo territorial, nacional, estadual, cidades, bairros, ruas, casas, famílias e pessoal. A terra do coração. Mas tem que haver clamor,
Tem que haver oração, tem que haver busca, tem que buscar a face de Deus, tem que haver abandono dos pecados. A Bíblia diz que aquele que confessa seus pecados e o abandona, estes são curados e perdoados, né? Então está aqui um ponto muito difícil das pessoas. As pessoas também não querem largar o pecado, aí é complicado, né? Aí Deus ele vai fazer a parte dele, mas desde que haja esse entendimento. Então esse vídeo aqui é muito forte. E ao povo do Rio Grande do Sul, você que tem esse entendimento espiritual, não se apavore, não se sinta ofendido por uma palavra dessa. Não se sinta, mas a indignação dessa mulher está no caminho certo, né? É preciso haver clamor, não apenas por arrependimento do pecado do homossexualismo, mas também, gente, de toda sorte de pecados, como eu disse para você, que o apóstolo Paulo deixou escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, do verso 9 ao 11. Depois você deu uma lida aí, não é verdade? E precisa sim, né? O pecado dos enganadores, né? Dos idólatras, olha que coisa interessante, a idolatria, o adultério, o homossexualismo, né? O ladrão, os avarentos, os alcoólatras, os caluniadores, os trapaceiros, né? Então são pecados, estão todos dentro de um mesmo pacote ao qual nós precisamos muitas vezes orar, renunciar, confessar, né? Abandonar, para que a nossa terra seja curada. Coloque para mim aqui no comentário o que você pensa, é muito importante. E não esqueça de se inscrever aqui no Fala Crente, você que não é inscrito, ativa o sininho das notificações, dê o seu like, comentando e compartilhando, é muito importante. Você pode ver que tem mais 2 vídeos aqui no nosso finalzinho de tela, para você também estar acompanhando, sendo alimentado, sendo ensinado aqui no nosso Reino de Deus em Debate. Graça e paz.